Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos começar um novo item do livro 2º, capítulo 4, Pluralidade de Existências. Vamos começar o item Semelhanças Físicas e Morais. E as questões que vamos estudar serão 207 e 207A. Estamos utilizando o livro da editora M, que é a tradução que nós escolhemos para trabalhar aqui esse nosso estudo. Se você puder divulgar esse vídeo, fique à vontade. Você vai estar ajudando a divulgar o Espiritismo, porque nós não ganhamos nada com esse vídeo. Ela não tem fins lucrativos nem no Facebook nem no YouTube, tá bom? Então vamos lá. Semelhanças morais e físicas. 207. Os pais frequentemente transmitem a seus filhos uma semelhança física. Transmitem também uma semelhança moral? Os pais normalmente transmitem aos filhos uma semelhança física. Transmitem também uma semelhança moral? Resposta: não, pois têm almas ou espíritos diferentes. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não deriva do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. 207A. De onde vêm as diferenças morais ou semelhanças? Vamos ler de novo, 207A. De onde vêm as semelhanças morais que às vezes existem entre pais e filhos? Resposta: são espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Isso vale para os dois lados, né? Antagonismo também, enfim. Mas o que chama atenção aqui é a seguinte situação que hoje nós sabemos, graças ao trabalho extraordinário de Kardec no século XIX. Ok, beleza. A pergunta, ela parece simples, mas é extremamente importante, porque veja bem, se não existisse a reencarnação, vamos imaginar que não existe a reencarnação. Ah, Fábio, mas a gente já sabe que existe a reencarnação, é comprovado cientificamente. Tudo bem, mas vamos só... Tem gente que acha que não existe a reencarnação, então vamos tirar como se não existisse a reencarnação. Então vamos lá. Aí Deus criou a alma no momento da fecundação do óvulo, como algumas pessoas ainda acreditam. Aliás, muita gente ainda acredita que é assim. Então, como que se explica um filho mais inteligente que o pai, mais evoluído que o pai, ou mais atrasado, menos inteligente que o pai? Como se explica as diferenças morais entre pais e filhos? Um filho de um casal extraordinário, com uma ética singular, e o sujeito é vagabundo, é bandido. Como que se explicaria isso? Por que Deus fez isso com aquela família? Ah, vamos voltar de novo para aquela história da Bíblia, que Deus punirá até a quarta, quinta geração. Uma coisa terrível de um Deus totalmente diferente daquilo que Jesus falou, e eu prefiro ficar com o que Jesus falou do que com aquilo que foi grafado muito tempo depois de ter sido contado história. À noite reunia-se lá um grupo e o ancião contava a história, que depois morria, ficava o outro no lugar dele contando a história, e a gente sabe que quem conta um conto aumenta um ponto. Você imagina quanto que não foi aumentado, quanto que não foi distorcido todo o cabedal de informações divinas ou da Bíblia, passado de pai para filho na oralidade, só depois passado escrito, muito tempo depois passado para a escrita. Então precisamos tomar muito cuidado com isso também, não desmerecendo ninguém, mas também sendo, né, inteligente para pensar que era assim, e provavelmente houve muitas alterações. O que chama atenção também, desde a pergunta do vídeo passado, da 206, que a gente postou ontem no domingo, que tem uma frase lá na questão 206 que é: embora os espíritos não procedam uns dos outros, os espíritos não procedam uns dos outros, então os espíritos não procriam. Aqui também nós temos a mesma situação. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não deriva do espírito. Precisamos tomar cuidado com a literatura também chamada espírita,
Então temos que ler tudo, mas temos que ter a base de Kardec para nós não nos confundirmos nesse ponto. Há informações que correm no meio espírita de que espíritos engravidariam no plano espiritual, dariam à luz no plano espiritual a novos espíritos. Então, espírito não provém de espírito, tá? Espírito não provém de espírito, espírito não deriva de espírito, os espíritos não geram uns aos outros. O que acontece de geração é do corpo carnal, tá? Do corpo carnal, da matéria orgânica, que eu cedo 23 cromossomos, a minha esposa fornece mais 23 cromossomos através do óvulo e do espermatozoide, e aí quando há a fecundação do óvulo, a mitose celular automatizada, com aproximadamente 100 células-tronco, aí eu que vou encarnar, o espírito que vai encarnar, o cordão principal é colocado, grudado, costurado, o nome que se queira dar a esse grupo de células, utilizando o fluido vital, e aí com essa quantidade de fluido vital que é o suficiente para passar por todas as provas e expiações planejadas no planejamento encarnatório, aí esse grupo de células-tronco se desenvolve copiando, tendo como base o perispírito para saber o que fazer, como base o perispírito. É assim que acontece a fecundação. Então, eu e minha esposa cedemos o material genético mais próximo possível daquilo que o espírito que vai nascer comigo, como meu filho, como minha filha, precisa para essa encarnação. Às vezes, e na grande maioria das vezes, o corpo físico não precisa de muita coisa diferente do pai e da mãe. Então, às vezes, o espírito não faz nem questão de escolher em seu planejamento encarnatório cor dos olhos, cabelo, etc. Simplesmente a natureza vai fazer a união, o espermatozoide mais forte vai realmente vencer a situação lá e chegar no óvulo e fecundar o óvulo. Mas os espíritos que elaboram as suas encarnações com necessidades especiais, um câncer, uma doença que já vem da família, que já tem nos genes do pai e da mãe, ou então não pode ter nessa encarnação as doenças que já tem no DNA do pai e da mãe, que não pode, que o seu corpo, o seu planejamento encarnatório não pode que seu corpo tenha aquela doença. Então aí há uma magnetização no espermatozoide ou no grupo de espermatozoides que tem as características especiais para serem levados até chegar no óvulo, e aí acontece a fecundação. Então vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que por um motivo qualquer, minha mãe e meu pai, um dos dois, tem o gene que vai desenvolver o câncer, que pode desenvolver o câncer. Mas eu, nessa encarnação, por um motivo qualquer, não preciso ter. Não tem nada no meu planejamento encarnatório que passe pelo câncer. Um exemplo, tá? Estou dando um exemplo simplório para a gente entender como que funciona. Então, quando eu vou encarnar, depois que já houve a preparação, planejamento encarnatório, eu já estou acompanhando a minha mãe, eu já estou próximo da minha mãe, já criei uma afinização com a minha mãe, aí eles vão ter a comunhão carnal, vão ter, enfim, vão coisar, né? E aí eu, se já tiver condições e conhecimento, senão os prepostos responsáveis pela reencarnação, os benfeitores espirituais, eles vão magnetizar, ou eu, ou eles, ou nós juntos, magnetizar o grupo de espermatozoides que não tem o gene do câncer, e vai ser separado, ou seja, eles vão ser magnetizados para serem mais fortes, mais rápidos, então eles vão se destacar da corrida dos espermatozoides e vão atingir o óvulo da minha mãe. Esses espermatozoides vão chegar primeiro, e aquele que for mais forte daquele grupo acaba entrando no óvulo, certo? Ah, Fábio, eu conheço gente que fez o teste de DNA e é realmente filho daquele pai e daquela mãe,
e têm características físicas muito diferentes. Então, é a mesma situação. Eu preciso, por uma determinada provação, por uma determinada prova, por uma determinada expiação, eu preciso ter um corpo diferente daquele que tem meu pai e minha mãe, porque meu perispírito é muito diferente. Nós temos afinidade, temos compromissos, vamos nos reaproximar nessa encarnação, ou nos gostamos muito, mas eu tenho outras necessidades, a mesma situação. Os espermatozoides que têm os genes recessivos, dos recessivos, aqueles totalmente diferentes, serão magnetizados e vão ganhar a corrida e vão chegar lá, e aí fica mais fácil daquele grupo de células-tronco copiarem o meu perispírito. É assim que funciona, né? E como surgem os espíritos? Os espíritos surgem a partir do princípio inteligente, que passou pelo reino mineral, passou pelo reino vegetal, passou pelo reino animal. Aí acontece alguma coisa que não é gravidez de espírito, acontece alguma coisa e esse princípio inteligente torna-se espírito. Certo? Então, Fábio, mas não seria, por exemplo, uma mãe que narram nesses livros que pessoas viram espíritos grávidas, né? Espíritos, mulheres em espírito, mulheres encarnadas grávidas. Será que não estão criando essa situação? Sim, chama-se ideoplastia. Não quer dizer que tem um espírito lá dentro. Percebe? Morreu grávida. Tudo bem, morreu grávida, não tem um espírito lá dentro. Pode até, num determinado ponto, ficarem os dois perispíritos, mas não surgem espíritos de outros espíritos. Né? A consanguinidade só é passada de carne para carne, só para ficar bem claro, certo? Então, de onde vêm as semelhanças morais ou diferenças morais? Vem porque cada espírito é de um jeito. E por uma necessidade encarnatória precisamos estar juntos, ou porque nos gostamos, ou porque precisamos nos reharmonizar. É esse o ponto. Essas são as semelhanças e diferenças que existem entre pais e filhos, certo? Amanhã a gente vai continuar sobre esse assunto, discorrendo um pouco mais. É só você ficar ligado nas Gotas de Espiritismo que termina aqui. Eu sou Fábio Pereira, um beijo, até amanhã.